Durante anos, mulheres foram medicadas por depressão, diagnosticadas com histeria ou simplesmente ignoradas quando, na verdade, estavam entrando na menopausa. Enquanto o corpo gritava por socorro, a medicina respondia com silêncio. Pouca gente sabe, mas os primeiros sinais dessa transição podem surgir até 10 anos antes da última menstruação, confundindo exames, enganando diagnósticos e abalando vidas inteiras. Milhões de mulheres passam por isso sem saber o que está acontecendo. E pior, acreditando que estão enlouquecendo. Por que a medicina virou as costas para uma fase que afeta metade da população? Será que a reposição hormonal é mesmo tão perigosa quanto dizem? E o que de fato pode mudar a experiência da menopausa, do sofrimento ao equilíbrio? Essas perguntas e muitas outras são respondidas no livro A Nova Menopausa, da doutora Mary Claire Haver. Então fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai destrinchar tudo o que você precisa saber para viver essa fase com informação, estratégia e autonomia. Durante séculos, os sintomas da menopausa foram tratados como exagero, histeria ou até frescura. Mulheres que reclamavam de ondas de calor, insônia ou depressão eram rotuladas como frágeis demais para lidar com a vida adulta. A doutora Mary Claire Haver, médica e também mulher que passou pela menopausa, expõe em A Nova Menopausa a negligência histórica que essa fase da vida foi tratada. O estrogênio impacta praticamente todo o corpo da mulher: cérebro, ossos, coração, pele e até intestino. E a pergunta que fica é: como aceitar que a metade da humanidade passe por isso e ainda assim a medicina tem escolhido fechar os olhos por tanto tempo para essa fase? E se a ciência não contou toda a verdade, como entender de fato o que acontece no corpo durante essa transição? Muita gente acredita que a menopausa é apenas a data da última menstruação. Mas a transformação começa muito antes, numa fase chamada perimenopausa. É quando os hormônios começam a oscilar de forma irregular, trazendo sintomas intensos, mesmo que a mulher esteja menstruando ainda. E aqui está um dado alarmante: a perimenopausa pode começar até 10 anos antes da menopausa, geralmente por volta dos 40 anos, e em alguns casos até antes disso. Como os ovários ainda funcionam, muitas mulheres se sentem férteis e até planejam engravidar nessa fase, sem perceber que já estão atravessando essa transição. Para complicar, os exames não são precisos nessa fase, porque os níveis hormonais sobem e despencam como uma gangorra descontrolada. Um dia no topo, no outro no chão. Essa instabilidade confunde não apenas a mulher, mas também os médicos, já que os resultados laboratoriais podem parecer normais, mesmo quando o corpo está em desequilíbrio. E o resultado? Sintomas ignorados, diagnósticos perdidos e mulheres vivendo anos sem tratamento adequado. E o impacto vai além da saúde física. Muitas mulheres relatam mudanças bruscas de humor, irritabilidade, crises de ansiedade e queda da libido. Em vários casos, os parceiros interpretam isso como mudança de personalidade. Casamentos chegam ao fim, famílias se desestruturam porque ninguém entende, nem mesmo a própria mulher, que aquela transformação não é falta de amor, mas reflexo direto da queda hormonal. E para complicar ainda mais, cada mulher sente a perimenopausa de forma diferente. Algumas enfrentam ondas de calor intensas e noites em claro. Outras nunca sentem calor, mas sofrem com falta de libido, irritabilidade ou dores articulares. Algumas relatam secura vaginal, outras esquecimento, outras queda de cabelo ou pele ressecada. Essa diversidade de sintomas, mais de 60 no total, torna o diagnóstico extremamente difícil, porque não existe um sintoma padrão como em outras doenças.
Cada corpo fala de um jeito, e esse é justamente o motivo pelo qual tantas mulheres ficam sem resposta. E a consequência? Anos de sofrimento, sensação de perda de identidade, relações familiares e afetivas abaladas e uma solidão devastadora. Reconhecer a perimenopausa é devolver às mulheres algo essencial, a certeza de que não estão enlouquecendo, nem se tornando difíceis por escolha própria. Mas se os sintomas são tão variados e persistentes, como tratar? Será que a reposição hormonal é realmente tão perigosa quanto dizem? Poucos temas da medicina são tão envoltos em medo quanto a reposição hormonal. Durante anos, a mensagem foi clara: hormônios fazem mal, aumentam o risco de câncer e devem ser evitados. Mas será que essa é toda a verdade? Tudo começou em 2002 com o estudo Women's Health Initiative, o WHI. O mundo recebeu uma notícia assustadora. Mulheres que usavam terapia hormonal teriam mais risco de câncer de mama, trombose e doenças cardíacas. O pânico se espalhou. Em pouco tempo, milhões abandonaram o tratamento, médicos pararam de prescrever e a menopausa passou a ser encarada como algo a ser suportado em silêncio. Mas o que quase ninguém explicou é que esse estudo foi mal interpretado. Ele analisou apenas um grupo específico de mulheres mais velhas, muitas já em pós-menopausa, com fatores de risco prévios, recebendo doses e combinações hormonais muito diferentes das usadas hoje. Os resultados não poderiam ser aplicados a todas as mulheres. E há outro detalhe que quase nunca foi dito. Na época, o que se chamava de reposição hormonal era feito com derivados da urina de éguas prenhas, substâncias artificiais que o corpo humano não reconhecia como suas. Hoje, a medicina evoluiu. A reposição moderna utiliza hormônios bioidênticos, quimicamente idênticos aos produzidos naturalmente pela mulher. São tão semelhantes que o corpo os reconhece como se fossem dele mesmo, mudando completamente a resposta ao tratamento. A doutora Mary Claire é clara: a reposição hormonal tem riscos, sim, mas restritos a um grupo minoritário de mulheres. Para a esmagadora maioria, quando feita com doses adequadas, protocolos individualizados e acompanhamento médico, os benefícios superam e muito os riscos. Estamos falando de melhora do sono, estabilização do humor, preservação dos ossos, proteção cardiovascular, clareza cognitiva e até recuperação da vida sexual. E isso não é pouca coisa. Mas ainda assim, o medo persiste. Médicos mal informados deixam de prescrever, mulheres assustadas não buscam ajuda e milhões de mulheres seguem sofrendo em silêncio. Então, como a mulher pode romper essa barreira do medo e chegar ao consultório preparada para reivindicar os seus direitos? Muitas mulheres chegam ao consultório médico em busca de ajuda e ouvem apenas: "Isso é normal da idade". Outras recebem antidepressivos sem discutir a reposição hormonal. Resultado: sintomas mascarados e vidas interrompidas. Isso acontece porque a maioria das faculdades de medicina não se aprofunda no estudo da menopausa. Mesmo na ginecologia, a formação prioriza a fertilidade, a gestação e o parto, como se a vida da mulher acabasse depois dos 40. E a menopausa fica relegada a notas de rodapé. Assim, milhares de médicos se formam sem preparo para lidar com essa fase, a menos que decidam se atualizar por conta própria. Por isso, a doutora Mary Claire recomenda em seu livro que a mulher chegue preparada. O primeiro passo é anotar seus sintomas. Mudanças de humor, fogachos, noites mal dormidas, lapsos de memória, secura vaginal, dores nas articulações. Esse registro cria um mapa claro da experiência da paciente. O segundo passo é questionar. Perguntar sobre exames, discutir riscos e benefícios, exigir explicações claras. Informação é poder. E se a resposta não for satisfatória, buscar uma segunda opinião.
Nem todos os médicos estão atualizados sobre as evidências mais recentes. Muitas vezes, encontrar o profissional certo é o divisor de águas entre anos de sofrimento e uma vida equilibrada. A doutora Mary Claire resume em uma frase: você tem o direito de ser ouvida e, acima de tudo, a não aceitar viver no silêncio. Mas, além do consultório, será que existem passos práticos que cada mulher pode adotar no seu dia a dia para transformar essa fase? Depois de entender os riscos da omissão, as armadilhas do diagnóstico e a polêmica dos hormônios, surge a pergunta inevitável: o que cada mulher pode fazer para atravessar a menopausa com mais qualidade de vida? A doutora Mary Claire é categórica: não existe fórmula mágica, mas existem 5 pilares fundamentais que podem transformar essa fase em um verdadeiro renascimento. O primeiro é a alimentação anti-inflamatória. A dieta não é apenas sobre emagrecimento. Na menopausa, comer bem é uma questão de saúde. A doutora Mary Claire defende a chamada dieta Galveston, desenvolvida para reduzir inflamações, controlar peso e melhorar a energia. Ela é baseada em alimentos integrais, ricos em fibras, proteínas de qualidade, gorduras boas como azeite, nozes e abacate, além de vegetais variados. O impacto vai além do corpo. Esse padrão alimentar ajuda no equilíbrio hormonal, melhora a saúde cardiovascular e até reduz sintomas como fogacho e sudorese noturna. O segundo é o exercício físico regular. O movimento é um remédio poderoso. Não apenas queima calorias, mas também preserva músculos, fortalece ossos e melhora a saúde cerebral. Durante a menopausa, exercícios aeróbicos combinados com musculação se tornam ainda mais importantes, porque ajudam a prevenir a osteoporose, controlar o peso e até melhorar o humor. Doutora Mary Claire lembra que não precisa ser nada extremo: caminhada, dança, bicicleta. O mais importante é a consistência. O terceiro é o sono de qualidade. Parece simples, mas dormir bem se torna um desafio enorme na perimenopausa e na menopausa. A queda hormonal bagunça o relógio biológico, provocando insônia e despertares noturnos. Por isso, estratégias de higiene do sono ganham peso. Manter a rotina regular, reduzir a cafeína, evitar telas antes de dormir. Quando o sono melhora, todo o resto melhora junto. Humor, foco, energia e até regulação do peso. O quarto é a gestão do estresse. A sobrecarga emocional é um dos grandes agravantes da menopausa. Meditação, respiração profunda, terapia, espiritualidade ou simplesmente momentos de lazer e descanso passam a ser parte do tratamento. Não é luxo, é necessidade. Ao reduzir o estresse, o corpo responde com mais equilíbrio hormonal e menos sintomas. E o quinto, porém não menos importante, são os tratamentos personalizados. Aqui entra a parte mais transformadora. Não existe um tratamento para todos. Cada mulher é única e merece uma estratégia sob medida. Para algumas, a reposição hormonal será fundamental. Para outras, fitoterápicos, vitaminas, lubrificantes vaginais ou ajustes de estilo de vida já farão grande diferença. O segredo está na personalização e no acompanhamento médico qualificado. Ao final do livro, doutora Mary Claire resume uma frase poderosa: a menopausa não é uma sentença, é um portal. E do outro lado pode estar uma vida mais leve, consciente e plena. Com informação, apoio e estratégia, essa fase pode ser o ponto de virada para a mulher assumir o protagonismo sobre a sua saúde como nunca antes. E aqui fica o convite: se milhões de mulheres ainda vivem a menopausa como um fardo, será que não está na hora de mudar a forma como falamos sobre ela? A menopausa não precisa ser o fim de nada. Com informação, apoio e os recursos certos, pode ser o início de uma nova vida mais leve, autônoma e empoderada. E se esse vídeo de alguma forma te inspirou, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilhe com outras mulheres. Esse simples gesto pode mudar vidas. E se você quiser ler o livro completo, eu deixei o link aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada por estar comigo até aqui. Cuide de você, compartilhe esse conhecimento e nos vemos no próximo vídeo.